era um momento de transição e, ao mesmo tempo, dentro da instituição, um ressurgimento do movimento docente. Então, as pessoas estavam muito interessadas, enfocadas em olhar mesmo a sua carreira, a sua categoria, tentar ver de que forma a gente envolvia mais pessoas para entenderem que tinha uma coisa muito particular, que era assim, o que é isso? O que é ser docente nessa universidade? O que é ser docente numa universidade fundacional? Então, acho que era tão diferente tudo de tudo, porque hoje, quando a gente fala no movimento, você está falando de norte a sul do país. Naquele momento, você tinha movimentos diferentes, né? Dependendo do cenário daquela instituição. E isso teve a sua riqueza, claro, quando a gente caminhou para construir um pensar mais nacionalmente, coisa que a Andes, eu digo a Andes, porque antes era a Andes, né? Hoje é o Andes. Andes, na época, vinha construindo, junto com as federais, junto com as federais fundacionais, autárquicas, inclusive com as particulares. Então, eu digo que foi muito alimentador para o movimento a aproximação que se deu por conta disso tudo, que nos levou à aproximação com a Andes, o Andes hoje, e que enriqueceu muito o nosso fazer. Eu acho que essa é uma marca daquele momento. Eu só posso dizer que foi fantástico. Foi, assim, uma aproximação rapidíssima e que perdurou de uma maneira muito intensa. E o melhor exemplo que eu posso dar é exatamente a realização do Congresso Extraordinário dentro da Unirio, dentro do espaço da Unirio. Foi a do Unirio foi muito bem recebida, como todos os outros. A gente pegou, quando eu entrei, era a diretoria da Maria José Feres, daí certamente foi a Maria José Feres, se não foi ela, é a anterior, e logo entrou o Nilton Lima Neto, que foi esse professor da UFSCar, que capitaneou esse processo da Constituinte dentro do Andes, e a aproximação foi muito boa, eu diria que não houve nenhum desgaste, nenhum atrito, ao contrário, eles deram muito suporte todo o tempo para a do Unirio. Foi muito positivo aquele período. Só tem, assim, excelentes lembranças. Eu penso que um dos momentos mais marcantes em todas essas gestões foi quando nós nos transformamos em seção sindical. Porque antes nós éramos a Associação de Docentes, né, da Universidade do Rio de Janeiro, e pertencíamos ao Andes Sindicato, o Andes Associação dos Docentes do Ensino Superior. Isso, a transformação do Andes em Sindicato Nacional, ocorreu em 1988. Essas datas são muito marcantes para mim, né? E aí, então, as ADs, que é assim que chamava, Associações de Docentes, havia necessidade de se transformar em seção sindical. E aí foi assim, um movimento único, né? Dentro da universidade. Eu consegui, à época, apoio de pessoas extremamente importantes, reconhecidas na universidade, dentro da academia, como o professor Novelino, da medicina, o Kleber Gack e a Júlia Belés, a Unirio em especial. Eu acho que um dos primeiros, assim, uma coisa bem marcante mesmo dentro da história da Unirio foi quando iniciamos todo um processo para que a gente pudesse fazer a escolha do nosso reitor. E foi muito interessante, porque houve organização por parte da ADUNE, né? E isso acho que foi um dos fatos assim, mais marcantes dentro da história da Unirio. A dinâmica era muito interessante, né? Porque
havia, por exemplo, a grande participação dos nossos filiados, né, à época, associados, era em assembleias, né? Algumas das vezes, dependendo da situação, de questões administrativas e tudo, os associados buscavam a Unirio no sentido da gente tentar interceder em relação a questões, por que a gente poderia ajudá-los, a fim de que pudesse, então, haver um diálogo entre a Unirio com a administração superior. Havia sempre uma busca por parte, quando as coisas apertavam, em especial para um conjunto de professores de um determinado curso, então eles vinham, nos procuravam e a gente sempre tentava, dentro na medida do possível, a gente dar atenção a esses professores. Nós fazíamos eventos comemorativos, né? Nós organizávamos eventos, final de ano, data de aniversário da Duni, criamos, numa das gestões, o almoço, mensalmente, nós criamos um encontro em que fazíamos almoço com os aposentados. Eles se sentiam felizes, eles podiam trocar ideia, eles vinham participar da Duni, eles se colocavam à disposição para que a gente pudesse, o que a gente necessitasse, eles poderiam estar junto conosco. Então, foi uma experiência muito positiva no meu modo de pensar. E aí, a professora Joani Pereira Passos concorreu à primeira presidência aqui do Andes, aqui no Rio. E aí, então, eu passei a trabalhar com a professora Joani na sede da Duni Rio. Né? Então, a minha vinda na Duni Rio, né, chegou com o Andes, junto com a professora Joani. Então, nesse período, a regional trabalhava dentro da Duni Rio. Quando foi em 98, eu recebi um convite. Nessa época, a Duni Rio só tinha uma funcionária, que era, né, como é conhecimento de todos, a secretária Samira, que também já estava há longo tempo como secretária da Duni Rio. Então, ela sabia, né, nós trabalhamos juntas, eu pelo Andes e ela pela Duni Rio, ela me conhecia, né, o trabalho que eu realizava ali junto com ela, né, pelo Andes, então ela me convidou. Claudineia, você está desempregada, você não gostaria de vir trabalhar comigo na Duni Rio? Eu já te conheço, você já conhece o trabalho da Duni Rio, então... E na mesma hora eu aceitei o convite, né? Então, eu entrei na Duni Rio no ano de 98. Na época, a professora Lucy Mobilio era a presidente da Duni Rio. Então, desde esse ano, desde 98, eu estou à frente, né, dos trabalhos da Duni Rio. Eu passei por várias gestões, né? Quando chegou na gestão do professor William, que foi mais ou menos 1999 até 2001, a Samira, ela saiu da Duni Rio. Então, aí, nesse caso, eu continuei sozinha o trabalho à frente trabalho administrativo à frente da Duni Rio. Então, foi isso. Foi trabalhando para a Duni Rio, né, com o apoio de toda a diretoria. Eu não me lembro muito, assim, qual foi a gestão. Eu comecei a fazer a minha faculdade. Então, eu falo aqui a importância que eu tive, né, o apoio da diretoria em fazer a minha faculdade, porque sem o apoio da diretoria eu não ia conseguir. Porque eu morava em Campo Grande. Então, para eu fazer a faculdade lá em Campo Grande, eu tinha que sair antes do meu horário de trabalho. E a diretoria da Duni Rio me deu maior força, né? Então, assim, eu saía às 5 horas de Botafogo, do meu trabalho dentro da Duni Rio, ia para Campo Grande, que eu tinha que pegar lá na faculdade, às 19 horas,
Então, eu estudava até as 11 horas da noite, depois ia para minha casa, chegava em torno de 11h30, quase meia-noite, para descansar e no outro dia, 6 horas da manhã, eu já estava de pé para eu voltar ao meu trabalho em Botafogo. Então, assim, eu relato para vocês que isso, trabalhando, foi a coisa que me marcou muito, foi essa oportunidade que a diretoria, né, que a Unirio me concedeu. Sou a única pessoa da família que conseguiu fazer uma faculdade. Uma das greves que durou 100 dias, né? Foi em 2001, foi uma greve com alta mobilização, paralisou mesmo as atividades, toda a universidade já aderiu, foi assim, muito interessante. À época, a gente brigava pelas melhores condições de salário, condições de trabalho, e as pessoas se mobilizaram e a gente conseguiu fazer uma greve interessante. Foi assim, uma das greves que marcou não só por toda a adesão, vamos dizer assim, da universidade, mas também de toda a mobilização, da participação dos nossos associados. O Andes teve um papel assim, fundamental, né, nessa questão toda. Ele começou a gente participava, né, não só das lutas, né, das pautas do Andes, tinha isso muito claro, a gente sempre acompanhou essa luta, fizemos parte de alguns GTs, participamos da diretoria do próprio, enquanto associação, eu não tenho muita certeza, mas enquanto Sindicato Nacional, a Unirio sempre teve representação em algumas diretorias. O Andes era o norte que a gente tinha para que a gente pudesse buscar os nossos direitos, buscar as nossas pautas, lutar por melhores condições de trabalho, por salário, uma série de outros elementos. Eu era estudante, era do movimento estudantil, e vim pedir para o presidente da época, que eu acho que era o Carlos Alberto, que ele ajudasse o movimento estudantil com algumas quentinhas quando a gente estava fazendo uma ocupação no jardim do CLA, que se chamava Vigília pela Democracia. E que curioso, né? Hoje eu estou aqui dando esse depoimento num momento em que a pauta democrática está na ordem do dia na nossa sociedade, né? E a nossa história é uma história de resistência a outras políticas do governo federal, tais como a EBSER, né? Tais como os cortes de recursos, a questão da modificação da carreira dos professores. A Unirio foi muito importante nessas lutas e incomodou muita gente. E o reitor colocou a Unirio no centro desse conflito, ao propor o despejo do sindicato, né, dizendo, não, precisamos desse espaço para usar como sala de aula. Que é fundamental para a associação, para ela ter contato diário com seus associados, estar próximo aos professores, estar próximo aos alunos, estar próximo aos técnicos administrativos da própria direção universitária. Isso, então, fica uma situação muito desagradável nesse momento que estamos vivendo, um momento de crise em que os salários estão praticamente congelados, aumentos insignificantes, a associação não tem uma grande arrecadação, temos agora um problema de não ter espaço dentro da universidade. Ou oferecer um espaço no centro, no local onde não tem nenhum curso, que não é nem junto ao Instituto Biomédico, nem junto à Escola de Medicina, então fica muito difícil, não só para a gestão da associação, para um contato diário com os funcionários, com os nossos docentes, com os nossos alunos, com os nossos funcionários. Em 2017, a reitoria tentou despejar a Unirio da sua sede, no Centro de Ciências Jurídicas e Políticas.
o Centro de Ciências Humanas e Sociais conseguiu disponibilizar um novo espaço, onde se encontra a seção sindical hoje. Agosto de 2014. Docentes, técnicos e estudantes barram a adesão à EBESER. Dia 15 de março de 2017, ato contra a reforma da Previdência. Abril de 2019, debate com candidatos à reitoria, organizado pelos 3 segmentos, no Auditório Paulo Freire, durante consulta eleitoral. Eu quero fazer uma pergunta que tem muito mais a ver com o pós-eleição. Tá? A gente sabe, a gente está dando essa batalha para que esse processo seja inteiramente respeitado e que o vencedor, né, ou vencedora possa possa assumir, né, a reitoria da Unirio. Mas a gente sabe que é uma luta muito dura, uma luta muito difícil, porque a gente encontra hoje no MEC um representante de uma perspectiva autoritária que tem eleito, né, a universidade como um espaço inimigo, né? E muito provavelmente a gente sabe que aqui a Unirio pode, né, passar por um processo de intervenção. Porque entendemos que a política que vinha sendo desenvolvida pela reitoria desde o início do governo Temer era de buscar uma aliança com este governo, né? E nós entendíamos que isto colocava em jogo a autonomia universitária. Então, tendo a universidade como foco a defesa da autonomia da universidade e a democracia brasileira e a democracia interna da universidade, tendo isso como princípio, é que esta chapa se configurou. Setembro de 2019. Debate sobre o projeto Futurice, no pós-CONAD, no Auditório Paulo Freire. No Futurice enquanto expressão desse momento também da crise internacional do capital, né? Então, primeiro, uma crise que começa lá na década de 70 e que, na nossa avaliação, já é uma crise estrutural do capital. Não é mais uma das crises cíclicas, como dizia o Marx apenas, mas é uma crise estrutural do capitalismo. Maio de 2019. Universidade na Praça. De 2016, posse do Conselho Fiscal com a participação especial de filiados e fundadores da Adunirio. Das lutas que nós temos travado aqui por diante, né, a conjuntura aí está muito difícil. Hoje também não vai ter nada de conjuntura, hoje é uma solenidade. Muitas assembleias daqui por diante, tem um processo de mobilização aí.
a gente vê que a história da Unirio está acontecendo e que a gente faz parte dela. A caminhada da Unirio é uma caminhada de luta, de construção coletiva, de professoras, professores, os alunos, as alunas, os trabalhadores, trabalhadoras, a comunidade do entorno, a sociedade participa dessa história. E, ao mesmo tempo, é assim que a Unirio também vai cravando seu nome na história, inclusive, do Brasil, do Rio de Janeiro e de cada um de nós. É assim que a Unirio vai marcando na gente, como uma tatuagem, essa presença, e que faz com que, por exemplo, eu, com 12 anos de universidade, me sinta parte dessa história e fazendo essa história acontecer. É muito importante, nesse momento, pensar como essa história teve momentos, curvas, desvios, tropeços, saltos, como ela aconteceu ao longo do seu trajeto. Entender que a história do Brasil contemporâneo, do Brasil recente, marca e influencia cada passo da gente. E nós, dentro de um sindicato, um espaço de luta, vivemos esses atravessamentos, experimentamos esses atravessamentos e sentimos esses atravessamentos. Essa última gestão do sindicato experimentou uma pandemia global. E a gente confessa, não foi nada fácil ser dirigente sindical durante uma pandemia que ainda tinha, no caso, no nosso país e do nosso Estado, uma conjuntura política extremamente desfavorável, extremamente difícil, talvez um dos maiores ataques da história do Brasil recente sobre as universidades. E, ainda assim, a Unirio resistiu com muita luta. Por isso é tão importante falar da história da luta sindical dentro dessa universidade. Tão importante entender como a luta dos professores e professoras também é parte da história da instituição. E como essa instituição vai contar no futuro as suas histórias a partir da coragem dos seus professores, professoras, alunos, alunas, seus trabalhadores e trabalhadoras que viveram uma pandemia global, que experimentaram um governo autoritário, que experimentaram expressões do autoritarismo nos mais diversos níveis dos nossos trabalhos e afazeres e sobrevivemos. Contar a história da Unirio é também contar a história da luta dos professores e professoras, dos seus alunos e alunas, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por isso a importância de saber que a história está em nossas mãos. Somos nós que vamos contá-la. E nós somos os narradores da história que nós mesmos fazemos. Muito obrigado por você acompanhar a gente aqui durante esse período. E a gente agradece de coração a sua audiência e a sua mão dada na luta. É isso aí. Avante!